Olá, queridos. Nessa série que nós estamos trazendo para você, muito especial, o tema é Mais do que Vencedores. É uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra de consolo, de conforto, em dias como esse que nós estamos vivendo. E eu quero conversar com você hoje sobre vencendo o desânimo. E nós vamos ler isso em 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 5, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos profetas. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu aprendiz. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e disse-lhe: Levanta e come. Vários motivos trazem um tipo de desânimo para a nossa vida. E o que eu quero dividir aqui com você é sobre o paradoxo de Elias, né? Veja só que coisa interessante. O primeiro paradoxo, né? Elias, a palavra nos diz que enfrentou 450 profetas. Então, veja bem, Israel vivia um tempo de idolatria e o povo buscava mais a Baal do que a Deus. E haviam aqueles profetas de Baal que eram feiticeiros, eram ocultistas, invocavam Baal, faziam diversos tipos de feitiçaria que atraía muitas pessoas. Quando Elias ele traz a proposta de Deus de salvação, quando ele traz a proposta de Deus para um povo que estava se perdendo na idolatria, ele é desafiado. Se Deus respondesse, né, o povo poderia seguir a Deus. Porém, se os profetas de Baal invocassem Baal e Baal respondesse, então o povo seguiria Baal. E nesse desafio, os profetas de Baal, eles vão, você vai ver isso lá em 1 Reis 18, eles vão invocar Baal, mas Baal não vai responder. E aí, quando Elias invoca a Deus, Deus responde com fogo. Cai um fogo do céu, as pessoas se assombram com o poder de Deus, veem quem é o Deus verdadeiro, que era o Deus de Elias. Os profetas são mortos à espada, porque eram falsos, eram feiticeiros. E aí, o primeiro paradoxo. Aqui no capítulo 19, nós vemos que Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, ameaça matar Elias. Veja, Elias orou a Deus, caiu fogo do céu, e ele se atemoriza com a ameaça de Jezabel. E aí nós vemos o segundo paradoxo de Elias. Ele foge, e nós lemos aqui na Escritura, que ele foge, e quando ele está ali, que ele deixa, depois de deixar o aprendiz dele no lugar a princípio seguro, ele pede morte para si. Sorte de Elias que eu não era Deus, né? Porque se Jezabel ameaçou a vida de Elias, ele se apavorou e fugiu, né? E foi se esconder, por que então ele pediu para Deus matar, né? Só faltava Deus dizer para ele: Elias, você fugiu para não morrer, volta para Jezabel, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso por mim. O que eu aprendo com isso, e eu quero dividir com você, é que todos nós estamos fadados
a ter um dia de tristeza. Todos nós estamos suscetíveis ao desânimo. Não importa se a pessoa está na igreja, não importa se ela não está, não importa se ela mora num palácio no bairro mais nobre ou se ela mora no barraquinho mais simples e mais pobre. Todos nós estamos fadados a um dia termos adversidades, ou alguns dias, ou algum tempo, e todos nós somos suscetíveis sim a um desânimo, a um tempo de desânimo. E o que eu também aprendo aqui é que quando o desânimo ele toma conta de mim, ele toma o meu ser a ponto de eu pedir a morte, eu já não tenho bom senso para mais nada. Já não enxergo mais nada. É o que aconteceu com Elias. Ele já não lembrava mais o milagre que Deus havia feito na vida dele. Ele já não lembrava mais o poder de Deus derramado, o fogo que Deus havia derramado do céu, quando ele clamou a Deus. E aí ele esquece disso, entra numa depressão profunda. E a depressão nos leva a lugares sombrios da nossa alma, porque nós simplesmente muitas vezes nos isolamos e nós buscamos a morte para nós mesmos. É isso que acontece. E eu queria dizer para você que isso tem jeito, porque ao passo em que o desânimo ele tira de nós o nosso bom senso, o não conseguirmos enxergar o lado bom das situações, o não conseguirmos enfrentar ameaças, o não conseguirmos enfrentar tempos difíceis, como por exemplo este que nós estamos passando agora, Jesus, em João 14,16, ele disse: eu vos deixarei o Consolador. E é isso que eu quero dizer para você. Isso é maravilhoso, porque isso é o que fortalece a minha alma, é o que alimenta o meu espírito, é o que enche o meu coração de esperança, é o que tira todo o desânimo, porque o desânimo em si o que é? É a ausência total de ânimo, de força na alma, para que a gente prossiga. E muitas vezes isso vem como um roubo sobre as nossas vidas. Então eu quero deixar aqui para você 3 pontos importantes que vão fazer com que você medite sobre isso e com que você vença o desânimo. O primeiro deles está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Quando Jesus diz que o Espírito Santo está conosco, nos ensinando. A cada dia, a cada passo, a cada momento, o Espírito Santo de Deus está nos ensinando. Por isso que em algumas vezes, em algumas pregações ou em alguns devocionais, eu disse: em tempos difíceis, chame Jesus. Lembre-se que, mais uma vez eu falo, do barco, que o barco estava ali com os discípulos, Jesus dormia no barco, e quando deu o vento, a tempestade, eles chamaram por Jesus, e muitas vezes o que falta para nós é isso, falar: Jesus, lembra de mim, Jesus, me socorre, Jesus, traz um ânimo, me traz o ânimo que só o Senhor pode restaurar no meu coração. Não me deixa ceder à tristeza absoluta, à tristeza excessiva, que vai me levar ao desânimo, que vai me levar à depressão, e muitas vezes para um caminho sem volta, porque a depressão, ela em si, ela para muitas pessoas se torna um caminho sem volta. Por quê? Porque a depressão, apesar de muitas pessoas entenderem que é algo passageiro, que é, com o perdão da expressão, dizem que é uma frescura de alguém, a depressão para muitas pessoas é uma doença e precisa ser tratada de maneira até com profissionais especializados, né? Psicólogos, etc. Então, quer dizer, e muitas vezes com remédios, né?
Então a depressão, para que a gente não caia em depressão profunda, eu não posso permitir que a tristeza tome a minha alma, o meu coração, o meu ser, de modo que eu ache que nada mais tem solução. E por isso que muitos, além da depressão, têm síndrome de pânico, porque ele se enfia num buraco da sua própria alma, de maneira que ele já não vê mais nada. Então ele não só entra na depressão, mas ele também tem síndrome do pânico, ele tem medo de sair, ele tem medo de se relacionar, e isso é um roubo para a minha vida e para a tua. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você aqui é que a paz de Cristo, ela é única e é singular. João 14, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Eu vou ler para você aqui, para que você possa entender aquilo que o Senhor fala em João 14, 27, quando ele nos ensina que a paz dele é única. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Olha que coisa linda isso. A minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. O mundo oferece uma paz que ela não é absoluta. A gente sabe disso, não adianta a gente ficar se enganando. Não adianta você ver aí celebridades recebendo o prêmio Nobel da paz. Porque esta não é a paz de Cristo. Desculpe dizer, se você pensa nisso, se você acha que isso é uma verdade, perdão, meu amado, meu lindo, você está enganado. Você está enganado. A paz que Cristo dá, ninguém pode dar. Porque a paz que Ele dá, ela não é uma paz superficial. Ela é uma paz interior no espírito. Não é uma paz só no meio da guerra. É uma paz absoluta. A paz que o mundo dá é uma paz temporária. Muitas vezes até uma falsa paz, uma falsa sensação de paz. Então você precisa tomar cuidado. E ele diz: não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Por quê? Porque quando se turba o coração, eu sou tomado por um temor, esse temor me leva a um desespero, esse desespero me leva a uma tristeza profunda, essa tristeza profunda me leva a uma depressão, e essa depressão, em alguns casos, pode levar alguém a um suicídio. Não permita que o desânimo seja uma porta de entrada para uma morte espiritual ou física na tua vida. E a terceira lição que eu aprendo é a continuidade praticamente desse versículo que Jesus disse, só que está em João 16, 33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que você possa entender esses três princípios e que eles possam mudar a história da tua vida. Você é mais do que um vencedor em Cristo Jesus. É tempo de vencer o desânimo. Queria te convidar a fechar os teus olhos, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, para esse que está me assistindo agora, para esse que está participando conosco desse tempo, eu quero te pedir, Senhor, dá a paz que excede todo entendimento, Senhor. Não permita, meu Pai, que nós possamos nos atemorizar diante das más notícias. Dá a paz, meu Pai, que o mundo não dá, Senhor. E que nós possamos ter bom ânimo, Pai, porque o Senhor é muito claro. A tua palavra diz: eu venci o mundo. Que essa vitória esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você.